Olá, cursistas! A disciplina de ensino de Sociologia, História, Metodologia e Conteúdos tratará basicamente da história do ensino da Sociologia no ensino médio brasileiro, analisando os contextos políticos e históricos responsáveis pelas discussões sobre a oferta da disciplina nos bancos escolares ao longo da história. O ensino de Sociologia alterna períodos que vão desde a sua obrigatoriedade até a sua completa ausência. Nessa medida, refletir sobre a história do ensino de Sociologia significa compreender que a presença ou a ausência dessa disciplina sempre estiveram atreladas às exigências ideológicas de um determinado contexto político da história brasileira. Em 2008, é sancionada a Lei nº 11.684, que incluiu a Sociologia e a Filosofia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Porém, o que parecia finalmente representar a estabilidade da oferta da disciplina perdura apenas até 2016, pois, ainda no ano de 2013, o governo federal cria uma comissão para discutir a reforma do ensino médio e, mais uma vez, a obrigatoriedade da sociologia se vê ameaçada. No final de 2016, através da polêmica medida provisória 746, o formato do ensino médio foi substancialmente alterado e a oferta da sociologia perde a obrigatoriedade, ficando então condicionada à sua implantação na Base Nacional Comum Curricular, que deve ser definida agora em 2017. O conteúdo dessa disciplina encontra-se disponível no material didático, módulo 1, disciplina 3, unidade 1, História do Ensino da Sociologia. O papel desta disciplina é trazer algumas respostas sobre as lacunas presentes na narrativa do ensino de Sociologia, discutindo passo a passo a sua história no ensino médio brasileiro. O conteúdo está dividido em 5 aulas. A primeira aula começa contando a história do ensino da sociologia pelo seu fim, ou seja, pelo período de 1996 a 2009, trazendo o contexto da aprovação da lei que regulamentou a obrigatoriedade da sociologia até o final do ano passado. Em meados da década de 1990, as reivindicações em torno do ensino de sociologia começaram a ser postas no âmbito do Congresso Nacional em função do início da tramitação do projeto da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em decorrência dessas reivindicações, foi aprovado um projeto da Câmara Federal em 1993, contendo uma emenda do deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, que tornava o ensino da sociologia obrigatório no 2º grau. Porém, no Senado Federal, o substitutivo Darcy Ribeiro derrubou essa proposta. De volta à Câmara, o projeto passou por inúmeras negociações, das quais resultou no artigo no qual se estabelece que, ao fim do ensino médio, o educando deve apresentar domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania. Em 1998, foi aprovado o parecer 1598, no Conselho Nacional de Educação, com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. De acordo com as diretrizes, os estudos de filosofia e sociologia estarão presentes na área das ciências humanas e de suas tecnologias para o cumprimento, então, da determinação expressa no artigo 36. Todavia, o parecer não cita a filosofia e a sociologia como disciplinas, como, a bem da verdade, não o faz em relação a nenhum outro caso. Isso gerou, porém, uma quebra de expectativas em relação ao seu processo de implantação. Em 2001, o projeto de lei do deputado estadual Padre Roque, que tornava obrigatória em todas as escolas de ensino médio, públicas e privadas, a oferta da sociologia e filosofia, em forma não de conteúdo, mas de disciplinas, foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E foi somente no ano de 2008
que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei número 11.684, que enfim incluiu a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Já a aula 2 volta ao início da história do ensino de sociologia, discutindo o período que vai de 1891 a 1925, trazendo a sociologia como uma sutil lembrança. Durante o Império, em 1882, Rui Barbosa apresentou o projeto que versava sobre a reestruturação do ensino. Nesse projeto constava a primeira proposta de inclusão da sociologia no curso secundário. Rui Barbosa propôs a existência de elementos de sociologia no ensino secundário, precedida pelas disciplinas noções de economia política e noções de vida social no primário. No entanto, a sociologia foi introduzida no Brasil após a proclamação da República, na reforma educacional implementada por Benjamin Constant em 1891. Neste ano foi criada a cadeira de Sociologia e Moral, que ia ser ministrada nos últimos anos do ensino secundário, como síntese da evolução das ciências estudadas nos anos anteriores. Benjamin Constant, militar, matemático e positivista, exerceu uma grande influência na difusão das ideias de Auguste Comte. Com base nos preceitos da evolução social de Comte, a República instauraria uma sociedade baseada na ciência e não mais nos valores religiosos próprios do regime imperial. O aluno seria preparado pelos princípios reguladores do comportamento racional e científico necessários à consolidação da organização social republicana. A reforma de Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e a laicidade no ensino, como também a gratuidade da escola primária. Esses princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. Benjamin Constant veio a falecer um ano após a promulgação da sua reforma, sendo essa uma das explicações possíveis para que tal reforma não fosse integralmente levada a cabo. Nesse sentido, a sociologia saiu do currículo em 1901 com a reforma Epitácio Pessoa, sem que tivesse sido pelo menos ofertada. Já na aula 3, compreende o período de 1925 a 1942, onde a sociologia esteve presente e debatida, pois em 1925, com a reforma do ministro Rocha Vaz, a sociologia ela passa a ser ministrada na 6ª série do curso ginasial, e os seus conhecimentos circunscritos apenas às elites de bacharéis. Essa série escolar não era obrigatória para a conclusão do ensino secundário e nem para a inscrição em exames vestibulares. A reforma de 1931, de Francisco Campos, ministro da Educação do governo Getúlio Vargas, manteve esse caráter preparatório para o ensino superior. O adolescente recebia por uma formação básica de 5 anos e outra complementar de 2 anos. Esses 2 anos se destinavam à preparação para o ingresso nas faculdades de Direito, de Ciências Médicas, de Engenharia e Arquitetura. A sociologia compunha então esse ciclo de formação complementar. Essa reforma foi imposta a todo o território nacional e não mais circunscrita ao sistema de ensino do Distrito Federal, como as reformas anteriores. A disciplina voltou a ser formalmente excluída no currículo na reforma de Gustavo Capanema, em 1942, em plena vigência do regime autoritário de Getúlio Vargas, o Estado Novo. O objetivo dessa reforma era desvincular o ensino secundário do ensino superior, e a sociologia tinha mais um caráter preparatório do que formativo. Essa reforma, ela retoma o caráter da formação humanística, moral e religiosa
perdida na reforma de Francisco Campos, que havia efetivado um currículo de caráter científico. A aula 4 apresenta um grande período de ausência da sociologia, que vai do ano de 1942 a 1983. No período de redemocratização, entre os anos de 1946 e 1964, a discussão sobre a reinclusão da sociologia no ensino secundário aparece em diversos fóruns acadêmicos. Nesse período, a sociologia como disciplina curricular está incorporada às ideias de mudança e reforma social. Os principais propositores para a reinclusão da sociologia nos fóruns acadêmicos e científicos foram Florestan Fernandes e Costa Pinto. Mas mesmo diante da intensificação dos debates em torno do ensino da sociologia no sistema secundário, a primeira Lei de Diretrizes e Bases, promulgada em 1961, não apresentou avanços com relação à reinclusão dessa disciplina. A nova legislação teria vida curta, pois com o golpe militar no ano de 1964, a educação brasileira conheceu um novo momento e a estrutura escolar sofreu várias interferências, com vistas a adaptá-las às novas exigências político-ideológicas. Historicamente, as duas principais interferências do Estado na educação foram a Reforma Universitária de 1968 e a Reforma do Ensino de Primeiro e Segundo Graus de 1971. Esta última também chamada Reforma Jarbas Passarinho, que profissionalizou o ensino de segundo grau. E dentre os seus objetivos estava o de qualificar os trabalhadores para a crescente industrialização que passava o Brasil naquela época. A reforma Jarbas Passarinho incluiu no currículo escolar a disciplina Organização Social e Política do Brasil, OSPB, e também propôs, como na reforma Capanema, a educação moral e cívica e a educação religiosa como disciplinas obrigatórias. O conjunto dessas disciplinas objetivava medidas de contenção do movimento estudantil, referenciadas nos princípios da ideologia da segurança nacional. Dentre os objetivos da educação moral e cívica, constava um fortalecimento da unidade nacional e um culto à obediência da lei. Como é possível perceber, não foi somente no regime ditatorial que a sociologia foi excluída dos currículos escolares do ensino médio. Conforme assinalado, aconteceu antes, na vigência do Estado Novo, em 1942. Mas foi no regime ditatorial de 1964 que acentuou-se o esquecimento da sociologia no ensino secundário, porque ela foi entendida como sinônimo de comunismo, que seu ensino serviria de aliciamento político, perturbando o regime, e a sua presença seria um indicador de periculosidade para as elites. Por fim, a aula 5, que trata do período entre 1983 e 1996, traz o contexto da volta da sociologia, por ocasião da redemocratização do país. Em 1982, foi aprovada a Lei 7.044, propondo o fim da obrigatoriedade da profissionalização do segundo grau, que não estava efetivando nem a preparação para o mercado de trabalho e nem a continuidade dos estudos no ensino superior. A partir dessa nova lei, surgiu a Resolução número 6 do Conselho Federal de Educação, que reformulou o currículo do segundo grau e colocou a possibilidade de existência de dois tipos de curso: o acadêmico, para a formação geral do aluno, e o profissionalizante, de acordo com o interesse da escola diante das necessidades do mercado de trabalho. O ensino de sociologia passou a constar na parte diversificada do currículo, principalmente nos cursos acadêmicos. A tônica da profissionalização
começou a ceder terreno para uma concepção de educação mais abrangente, permitindo pensar uma escola de ensino médio voltada para a construção do direito à cidadania, uma das fontes da revitalização da sociologia. Resumindo, todas essas aulas, divididas em períodos da história, trazem uma reflexão sobre o ensino da sociologia, considerando seus aspectos históricos e políticos. E como foi explicado no vídeo de apresentação da disciplina, parte da avaliação ou da nota será construída por 2 atividades postadas na plataforma. A primeira atividade avaliativa a ser postada é um quadro cronológico da disciplina de Sociologia, atentando para as motivações e ideologias que perpassaram as idas e as vindas da disciplina no currículo do nível médio brasileiro. A divisão dos momentos históricos para a construção desse quadro podem ser as mesmas apresentadas nas 5 aulas, e mais a atualização a partir da medida provisória 746, pois você não pode esquecer que o material didático ele foi elaborado antes da medida provisória 746 de 2016, o que novamente resulta numa mudança na questão da obrigatoriedade do ensino da sociologia no nível médio. A segunda atividade é uma reflexão sobre o projeto Escola Sem Partido e a sua relação com o ensino de sociologia. São 2 questões dissertativas que devem ser respondidas num texto de no mínimo 10 linhas. A primeira delas é: de que se trata o projeto Escola Sem Partido? Quais são as motivações de quem o defende? E aí a segunda é como o projeto Escola Sem Partido contraria o papel histórico do ensino de sociologia para os estudantes do nível médio. Quais conteúdos deixariam de ser trabalhados se um projeto como esse fosse transformado em lei no nosso país? Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através do fórum da disciplina. Obrigada, bons estudos e até o próximo encontro.